Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. E o Café com Política de hoje recebe o professor, doutor em Ciência Política, coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC, Adriano Janturco. Professor, mais uma vez, obrigada, viu, pela participação. Bom dia. Agora te dando bom dia, né? O senhor já esteve conosco à noite no Tempo News 2 e agora pela manhã no Tempo News primeira edição. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Bem, professor, vamos falar a respeito do G20, COP29, e aí o pessoal de casa, né, as pessoas podem se perguntar, são eventos distintos, não são? Por que vocês estão falando sobre esses dois eventos? Porque há uma relação muito mais próxima do que se imagina, não é isso, professor? Pois é, se trata de eventos internacionais, eventos políticos. É bom explicar que o G20 não é exatamente uma organização internacional, é um fórum internacional. Uma das diferenças principais com as organizações internacionais, como ONU, FMI, Banco Mundial, etc., é que não tem um corpo de funcionários que está ali empregado durante o ano todo. São encontros pontuais, específicos naqueles momentos. Então, no caso, por exemplo, o G20 é um encontro anual, a COP também, e aí naquele caso se deslocam, especialmente, como todo mundo pode ver pela mídia, os presidentes, primeiros ministros, etc. São muito importantes também e conectados, por quê? Porque é o momento para os líderes internacionais conversar e tentar converger sobre os assuntos globais mais importantes. Ao mesmo tempo, o último ponto que eu diria é o seguinte: nos últimos anos, em todos estes fóruns internacionais, tem um tema que acaba conectando todos eles, que pega sempre mais importância, que é o tema do meio ambiente, das mudanças climáticas, etc. Então, a COP20, claro, foca especialmente neste assunto, mas mesmo o G20, que algumas décadas atrás quase não falava, na verdade, este tema, hoje foca bastante também nas questões climáticas, transição energética, etc. Então, é um tema isso que perpassa todos os fóruns, apesar de ser o foco principal. Sim, a gente tem o G20, que terminou ontem. Hoje a gente tem algumas agendas, né, incluindo aí o presidente, né, Xi Jinping, da China. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas de que forma as declarações, tudo que foi decidido, né, o discutido durante o G20, pode repercutir lá na COP29, que termina no dia 22? Bom, o G20 reúne, como o mesmo termo fala, e todo mundo já sabe, os 20 países mais importantes, mais ricos e mais potentes do mundo. Então, afinal, na COP29, onde tem outros países, mais países participando, todo o consenso no qual se chega na COP29, assim como em outros fóruns, tem que ser aplicado domesticamente. Estes fóruns internacionais sempre terminam com uma conclusão, um documento assinado por todos os presentes, os presidentes e primeiros ministros, mas que acaba sendo muitas vezes meramente protocolar, uma carta de boas intenções, um memorandum of understanding, se fala, né? E que nem sempre acaba sendo aplicado. Por quê? Porque para ser aplicado, além das palavras bonitas e das fotos oficiais, etc., nos eventos, precisa, afinal, da aplicação destas políticas públicas de cada país ao nível doméstico. Em alguns casos, precisa, obviamente, também da aprovação do parlamento, né? Então, ali estão o presidente da República e o primeiro-ministro. Depois, podem até voltar para o próprio país com essas intenções, mas eles precisam transformar aquilo, operacionalizar uma política pública específica. Então, a ideia, especialmente deste G20 agora, que se sobressaiu, foi a questão da Aliança pela Fome. Uhum. Todo mundo já deve ter ouvido. Aliança pela Fome, então, é um compromisso de todos os países que participaram para, obviamente, combater a fome, fazer com que a fome no mundo diminua, mesmo se já está diminuindo já faz décadas, com algumas propostas concretas. E vimos que todos os países assinaram. A Argentina sabemos que com o governo Milei tem um posicionamento diferente, etc., do posicionamento das organizações internacionais, dos fóruns internacionais dessas últimas décadas. A Argentina estava pensando se não assinar, mas na última hora decidiu também assinar este documento. Então veremos se depois será colocado em prática.
Falar nisso, que foi aquele aperto de mão, hein, com o presidente Milei, entre o presidente Lula e ele. Um aperto, aquela coisa meio sem graça, né, professor? A gente vai vendo, né, os bastidores dos eventos e a gente vai tentando entender, né, a diplomacia ou como andam as relações internacionais. Eu imagino que para vocês também que estudam e lidam com isso, né, os bastidores são muito interessantes e devem contar muita coisa, né? São interessantes, às vezes é o que toma mais espaço, especialmente nas redes sociais, né? Mas é importante, além do evento, que pode parecer banal, porque demonstra o que, eu diria, é claro que os dois não se gostam, já trocaram insultos várias vezes, tem, obviamente, um abismo ideológico entre os dois, mas é importante porque isso demonstra que, apesar de tudo isso, eles tiveram que se encontrar. Sim, porque, afinal das contas, a política externa deveria ser política de Estado e não política de governo. Então, independentemente dos governos do momento, no caso de esquerda e liberal no momento, em alguns casos eles têm que se encontrar e assinar protocolos, etc. O mesmo Milei, inclusive, quando assumiu o mandato dele, foi perguntado várias vezes, mas como vão ser as suas relações externas com os países sobre os quais você não poupou críticas, etc. Ele sempre deixou muito claro, olha, a economia é uma coisa, a política é outra. Não vou impedir os empresários de fazer comércio com outros países, pelo contrário, ele está incentivando, está diminuindo os impostos alfandegários de importação na Argentina, mas ele não queria se reunir, etc. Ao ponto que, por exemplo, neste caso, Brasil e Argentina, exatamente nestes mesmos dias do G20, os dois países também assinaram um novo protocolo para importação e exportação de gás da região argentina de Vaca Muerta, para o Brasil importar gás dessa região. O que mostra, de novo, que, independentemente do alinhamento político dos governos, afinal, o comércio, que é o que importa, anda para frente mesmo assim. É isso. Vamos, eu queria só falar mais um pouco sobre o G20, depois a gente passa para a COP29, porque eu queria falar sobre a visita de Estado hoje, né? Algumas delegações já foram embora, inclusive o Rio de Janeiro já começa a ter mais ou menos vida normal, mas aí a gente sai do Rio de Janeiro e vai para uma agenda em Brasília, lá no Palácio da Alvorada, porque o presidente Lula vai receber o presidente da China, Xi Jinping. São mais de 30 atos que estão na pauta, que podem ser assinados. A gente sabe da importância que a China tem nas relações comerciais com o Brasil. Eu queria uma análise do senhor em relação a essa visita de Estado. A última vez que ele esteve aqui foi em 2019, né, na cúpula dos BRICS. Este encontro é muito estratégico, muito importante. Bom, primeiro, a China já hoje é o primeiro parceiro comercial do Brasil. E, obviamente, todo mundo sabe que é a grande potência em ascensão que está desafiando tanto o Ocidente, quanto os Estados Unidos, quanto a atual ordem global. Então, nós temos aqui questões tanto geopolíticas quanto econômicas. Do ponto de vista geopolítico, o Brasil vai se ver, mesmo até com este encontro, se o Brasil vai continuar na esfera de influência ocidental, dos países livres, das democracias, das liberais democracias, ou se o Brasil continuará indo, como está indo nos últimos 2 anos, na direção da China, dos países autoritários, dos países totalitários, etc., que querem mudar a ordem global. Então, em termos geopolíticos, isso é muito importante, ao ponto que não só os observadores aqui no Brasil, mas observadores internacionais estão de olho para ver exatamente este posicionamento. Obviamente, os países ocidentais, especialmente Estados Unidos, não gostam dessa aproximação e gostariam de fazer pressão para que tenha uma menor aproximação, ainda mais em vista do fato que daqui a pouco, em janeiro, os Estados Unidos, já sabemos, vai assumir Trump, que tem, obviamente, uma posição mais hostil à China. Tanto ele quanto já as nomeações que já foram feitas, como o próximo secretário de Estado, Marco Rubio, etc. Então, geopoliticamente, isso é muito importante, porque, claro, não hoje, não amanhã, mas assim, no médio prazo, pode realmente mudar o eixo da ordem global. Em termos econômicos, desses acordos concretos que pode vir por aí, o protocolo mais importante que está em jogo é a questão da Rota da Seda, da nova Rota da Seda. Se o Brasil vai aderir ou não
a essa grande obra de infraestrutura que é a chamada Nova Rota da Seda. Do que se trata? A China está construindo ao nível internacional uma nova Rota da Seda, uma grande infraestrutura que permita aumentar o comércio entre a China e vários países. Obviamente, em um primeiro estágio, essa é uma questão meramente econômica, mas que acaba tendo repercussões políticas, porque quando um país acaba aumentando sua parcela de comércio com outro país, no caso com a China de forma específica, por um lado aumenta meramente a economia, por outro lado também aumenta sua cota de dependência de um país totalitário. Né? Então, o Brasil ainda, as notícias de bastidores estão falando que ainda não tem uma posição definida se aderir à nova Rota da Seda ou não. Tem alguns países que no passado entraram e depois saíram, como por exemplo o caso da Itália. Então, este não é um cenário impossível também, pode acontecer, mas veremos especialmente isso. Além disso, claro, já teve alguns acordos entre os dois países. Representantes do governo brasileiro foram recentemente, inclusive para a China, já assinaram vários protocolos. Então, hoje, por exemplo, um dos acordos vigentes entre Brasil e China é sobre a explodir tecnologia satelitar Amazônia entre os dois países. Também tem algumas câmeras de videocontrole em vários municípios que são tecnologia chinesa. A China também vem comprando várias usinas e empresas de energia elétrica Brasil afora. Então é uma relação que está crescendo e veremos em qual direção ainda. Vamos falar sobre COP29, então. 198 países, entre eles o Brasil, um chamado a termos mais ambição pela redução de gases de efeito estufa. Estou retomando o discurso que foi feito lá na abertura da COP, viu, professor? Para falar também, né, sobre os pedidos de menos burocracia, um chamado urgente, algo precisa ser feito para frear o aquecimento global. O tema central, financiamento climático global. De onde que vai vir o recurso? Quem que vai ter, né, a responsabilidade maior de dividir os recursos? Será que a gente pode acreditar num acordo? Porque a gente sabe que está tendo resistência, né, professor? Pois é, muito bem. Não só está tendo resistências, e ali em Baku, no Azerbaijão, também aumentaram as resistências, como, mesmo se tiver um acordo, não é garantido que depois seja aplicado. Então, vamos lá. Estes acordos são complexos por quê? Porque, em teoria, todo mundo é de acordo. Todo mundo, obviamente, quer menos poluição, menor impacto ambiental possível, etc. Só que, partindo da teoria para a prática, depois há uma dificuldade de implementar isso. Por quê? Porque sabemos que hoje ainda nós, de fato, somos dependentes das fontes energéticas como petróleo, inclusive carvão. Um dos pontos que as pessoas não sabem é que as pessoas pensam que depois da Revolução Industrial, o uso de carvão no mundo diminuiu. Na verdade, o uso de carvão no mundo continua aumentando. Claro que hoje o carvão não é mais a primeira fonte energética mais utilizada, o primeiro petróleo, mas como o nosso consumo global de energia está aumentando tanto o consumo de petróleo quanto de carvão também, e de todas as outras fontes. Então, na prática, é difícil você continuar a consumir a mesma quantidade de energia, porque ninguém quer diminuir a quantidade de energia, nem os governos, nem os cidadãos, né, em primeiro lugar, e substituir as fontes atuais com fontes chamadas renováveis. Por quê? Porque hoje as fontes chamadas renováveis, como fotovoltaico, que seria solar, e eólico, ainda não dão conta de substituir gás, petróleo, carvão, siderúrgicas. Por um simples motivo, porque o consumo aumenta numa taxa maior de como aumenta a produção energética das fontes renováveis. Então não comporta. E estudos mostram que a chamada transição energética não só não está ocorrendo, não ocorrerá nem em 2030, talvez nem em 2050, se continuar nessas taxas atuais. Então, muitos daqueles acordos e boas intenções destes consensos internacionais, inclusive entre os quais, por exemplo, o Acordo de Paris, muito famoso, na verdade não estão se concretizando. Ao ponto que hoje uma visão um pouco menos desfavorável ao petróleo está voltando a surgir, inclusive ali no Azerbaijão, que é um dos países chave para a produção energética, especialmente de gás e a passagem de gás e de petróleo,
e que é uma ditadura que financia seu regime exatamente através da produção e da passagem de energia. Por isso, inclusive, a mesma escolha do Azerbaijão para sediar a COP foi muito criticada, ao ponto que vários representantes de vários países, como o presidente americano, mesmo o presidente ditador chinês, o mesmo presidente brasileiro, não foram na COP29 no Azerbaijão, exatamente por essas dificuldades. E aí a pergunta que não quer calar, e como que a gente fica nessa história? Porque pela forma, né, que o senhor analisa a situação, pela análise do senhor, realmente é um discurso que não traz tanta esperança para a gente, sabe? Pois é, eu diria o seguinte, vejam, nós temos que diferenciar o que acontece nestes consensos internacionais e o que de fato acontece no mundo. É óbvio que isso influencia, muito importante, ali se tomam decisões muito importantes, mas o mundo vai por própria conta independentemente disso, ou seja, por exemplo, a questão da fome que eu citei antes, a fome no mundo já vem diminuindo, já faz décadas, na verdade, independente das decisões, às vezes das não decisões tomadas nestes consensos internacionais. A questão energética também. Uma boa notícia é que, por exemplo, a produtividade, a eficiência dos painéis fotovoltaicos está aumentando de forma exponencial hoje, mostram os dados. Então, no médio e longo prazo, provavelmente, se espera também, os painéis fotovoltaicos serão capazes de substituir a energia atual. Além disso, os cientistas mostram que, na verdade, nós temos, tecnicamente falando, uma forma garantida, tranquila e eficiente de fazer a transição energética, que é a energia nuclear, a energia atômica. Só que, obviamente, os leigos, a opinião pública, a população de todos os países do mundo tem muito medo em relação à energia nuclear, enquanto todos os cientistas concordam de forma consensual internacionalmente que quando você compara por quilowattagem hora produzida, é de longe a energia mais eficiente e também a mais segura, comparando por quilowattagem hora produzida, e não comparando uma usina nuclear claramente com um único painel fotovoltaico, né? Então há um consenso científico ao redor disso, e o que pode permitir a transição energética é exatamente isso. Inclusive, de brinde viria um outro fator positivo, que seria o seguinte: você acabaria ficando menos dependente de energia vindo de países autoritários, como, por exemplo, o caso da Rússia, Azerbaijão, Líbia e outros que citamos, e aí você ganharia mais independência também em política externa, e diminuiria o financiamento destes países. Ou seja, hoje, por exemplo, a questão da guerra na Ucrânia e na Rússia é também influenciada por isso. Por quê? Porque os países europeus que talvez queriam fazer algo a mais, não conseguem fazer muito, inclusive, entre outros motivos, claro. Por quê? Porque eles importam gás da Rússia, dessa forma estão financiando o regime russo, que em parte financia a guerra, e aí acabam sendo dependentes. Qual é o país que se posiciona de forma mais dura contra a Rússia, por exemplo? A França de Macron. Entre outros motivos, por quê? Porque a França é o país que mais produz energia nuclear e que menos importa, em comparação a outros, gás da Rússia, etc. Então consegue ser mais independente. Isso é fundamental. Outros países, tentando reduzir a importação de gás da Rússia, dada a guerra, devido à guerra, hoje estão, por exemplo, aumentando a importação de gás da Líbia, dos países do norte da África, que também são, na maioria dos casos, países autoritários e, no longo prazo, também podem representar algum problema. E é isso, fica então a expectativa nossa, né, para esse fechamento da COP29. COP30 é aqui, hein, professor? Né, Belém? Pois é. Aí a gente vai falar também. E o Brasil foca muito nessas questões ambientais, né? Pois é, exatamente. E aí a gente vai poder falar, né, exatamente de dentro do nosso país sobre o que a gente está vivendo, principalmente no cenário que é muito significativo, que é Belém, Floresta Amazônica, né, onde a gente tem o nosso patrimônio, né, que é a nossa Amazônia. Professor, obrigada, viu, mais uma vez, espaço sempre aberto, te agradeço demais a gentileza. Perfeito, obrigado a você. Bom dia a todos.